Pronto. Primeiramente sobre a oficina, né? A oficina agora vai ficar online, porque de fato tá muito difícil para mim alocar todo o tempo para estar lá presencial e tal. Realmente a questão do espaço lá no GEM tá difícil pra gente. E aí eu vou deixar a monitoria online. Quem tiver interesse, mantém-se, sabe? E no geral, o que a gente vai fazer? As correções online vão ser nos sábados, dia de hoje, né? Após hoje a gente iria fazer o lado a lado. E após a aulinha. E eu vou abrir um curso sobre temas de redação e vocês vão estar automaticamente inclusos nesse curso de temas de redação. Bem, começamos um período bem interessante da redação, que é quando finalmente eu começo a ter noção dos temas possíveis. Eu fiz uma releitura de toda a legislação recorrente para a gente conversar. Como eu já tinha falado, né, previamente, a gente normalmente sabe que os temas de redação são baseados em leis ordinárias ou medidas provisórias do mesmo ano. Leis ordinárias são as leis oficiais, as medidas provisórias são as MPs, né, que são aprovadas em medidas de instância, em alguma necessidade, e depois elas podem ou não se tornar leis ordinárias. Em 2014 a gente teve, só para exemplificar, o tema de publicidade infantil, e teve no mesmo ano a lei, né, a resolução 163 de 2014, que restringia essa publicidade. Em 2015, tema de violência contra a mulher, temos a lei de feminicídio também no mesmo ano, que aumenta o caso de pena para situações de feminicídio especificamente. Em 2016 a gente tem a lei de intolerância religiosa, né, concretizando a lei das religiões. 2017 a mesma coisa, 2018 e assim por diante. Então esse primeiro momento aqui eu vou mostrar para vocês que já é algo sabido, essa questão da escolha do tema baseada em leis do mesmo ano. Essa escolha, ela ocorre normalmente no mesmo ano vigente, tá? Só teve um ano que não foi o mesmo ano vigente, que foi o ano anterior. Foi a situação da pandemia, porque o tema de redação, a redação foi em 2021, janeiro de 2021, né? E o tema era sobre 2020, mas ainda se aplica a lei vigente do Enem vigente, tá? Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês todas as leis que foram outorgadas desde janeiro até setembro. Ah, Bianca, mas setembro, a prova não está pronta em junho, julho? E assim eu quis me precaver e trouxe. Até para fechar o número de 20, né? Temos 20 leis possíveis. Violência contra a mulher. Gente, já caiu violência contra a mulher em 2015. Antes já tinha caído no antigo Enem, no sistema do antigo Enem. Não foi violência contra a mulher, mas falando sobre essa questão da igualdade de gênero. E agora nós temos violência contra a mulher de novo em alta, porque de fato tem muita lei associada, tá? Tivemos só nesse ano, em setembro, a lei 14.448, que tornou o mês de agosto lilás, um mês voltado para a conscientização para o fim da violência contra a mulher, tá? Tivemos a lei 14.030, que alterava a lei Maria da Penha, determinando que o registro tem que ser imediato daquela queixa, tá? Não pode ser aderido, e tornando qualquer medida protetiva à mulher de urgência. Tem que ser na hora, não vai ser avaliado, não, é na hora. Isso é uma alteração importante da lei Maria da Penha, que faz a gente ficar ligadinho. Não só da mulher, mas em situação de violência doméstica ou familiar, mas as mulheres em todos os seus âmbitos de violência. Tivemos a lei de março de 2022, 14.316, que tornou, né, recursos específicos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações específicas de enfrentamento da violência contra a mulher, porque os dados estão gritantes, porque pós-pandemia a gente tem, assim, alarde na situação da violência contra a mulher. Tivemos, em maio, uma alteração do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, tornando ele parte da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, assim, é um ano que, legislativamente falando, para a violência contra a mulher, é muito interessante você avaliar as alterações. Não foram poucas as alterações, e essas alterações fazem a gente refletir a importância, a relevância do tema dentro da redação. Não só na perspectiva de violência contra a mulher, mas agora na perspectiva de violência doméstica. Lembram quando eu falei para vocês que a gente tem um problema na legislação? O termo violência doméstica é muitas vezes associado à violência contra a mulher dentro do ambiente domiciliar. E violência doméstica também pode ser associado para o pessoal que cuida dos direitos da criança, do adolescente, violência contra a criança dentro do ambiente domiciliar.
E aí os idosos também é a mesma coisa. Então o termo violência doméstica, ele é um termo cheio de contradições legislativas, tá? Se você pesquisar na internet, vocês vão ver justamente como ele é complicado. Mas de maneira geral, ele é mais associado à mulher porque é quem mais sofre violência dentro do ambiente domiciliar. Mas não apenas, tá bom? Ok, visto isso, vamos para a mobilidade urbana. No tema de mobilidade urbana, a gente teve uma alteração. Mobilidade urbana é um tema que poderia cair desde que eu me entendo por gente, tá? Desde que eu era primeiro ano do ensino médio, falava-se que o tema de redação do Enem podia ser mobilidade urbana e nunca cai. Mas tivemos uma alteração de lei e eu acho interessante, a gente sempre está produzindo temas assim. O que alterou foi basicamente uma lei bem besta, e foi agora em setembro, então a chance é bem baixa em relação à violência contra a mulher. Mas ele traz a Política Nacional de Pisos Mínimos de Transporte Rodoviário de Cargas. Então veja, podia cair mobilidade urbana citando especificamente ônibus? Eu acho que não. Mas se fosse cair, seguindo essa lei, ele iria focar na dificuldade brasileira de incluir veículos de grande porte com veículos de pequeno porte em mesmas vias, tá? Alternativas para solucionar os acidentes entre meios pequenos e de grande porte no transporte rodoviário brasileiro, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que seria bem difícil para argumentar, mas como eu falei, eu acho que a chance é baixa. Ok? Pronto. Aí aqui vem o que eu falei, né? Além da violência, do termo violência doméstica ser usado para violência contra a mulher, ele também é utilizado para violência contra criança, contra idosos. E o termo oficial é a violência doméstica e violência no ambiente doméstico, né? No ambiente domiciliar. E aí tivemos também lei de violência contra a criança. Porque do mesmo jeito que a mulher sofreu com a violência doméstica durante a pandemia e pós-pandemia, a criança também, né? E isso se postergou, isso se posterga até agora, os dados são bem alarmantes e fazem com que haja inclusão de novas leis sobre aquela temática na redação. Lembrando que eu vou mandar lá no grupo para vocês aulas que já estão pré-prontas desses materiais, e as aulas que não estão pré-prontas eu vou realizar e vão ser as nossas próximas aulas, tá? Então, todos esses temas aqui vão ser debatidos. Sobre a lei de violência doméstica contra a criança, ela é bem complexa, tá? Ela criou mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica familiar. Basicamente, alterou os incisos 8 e 4 do artigo 226 e 227 da Constituição, basicamente voltados para o ECA, tá? Além disso, ele tornou que existiriam participações, tá, em tratados, convenções e acordos internacionais para que o Brasil seja parte desses países que lutam contra esse enfrentamento. O Brasil admite hoje que é um problema de saúde pública a violência contra a criança, tá? Além disso, ele alterou o decreto de lei número 2.848, lá de 1940, um código penal bem antigo, alterou o ECA, alterou a lei de crimes hediondos, tornando quem for testemunha dos casos de violência contra a mulher mais protegido legislativamente falando, tá? Então, assim, além disso, as crianças vão ser separadas das famílias agora, vai haver direcionamento dessa criança para um outro ambiente, bem interessante, tá? Abuso sexual infantil. Mais uma vez, nessa mesma vertente de violência contra a criança, de violência contra a mulher, a gente tem a lei de abuso sexual infantil. Houve a instituição do maio como Maio Laranja, né, um mês que vai ser voltado para ações efetivas contra abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes. Eu sempre que tem esses meses, eu acho tão cara de Enem, sabe? Agosto lilás, né? Maio laranja, acho muito cara de Enem, e eu ficaria alerta sobre abuso sexual infantil, até porque não é um tema fácil, né? Beleza. Inclusão digital no Brasil. Houve também um novo programa, que é o Programa Internet Brasil. É um programa que viabiliza, tá, trazer internet de qualidade para crianças que estudam em escola pública. É um programa bem interessante, mas assim, tem pouca verba, então é interessante, mas abarca poucas pessoas. E isso faz a gente refletir, né, sobre inclusão digital, que é um tema muito presente, sobre o acesso a meios de comunicação através do governo. Algo que a gente tem que debater esse ano, tá bom? Lei de planejamento familiar. Na lei de planejamento familiar houve alteração, tá? A lei anterior era de 96
né? E existem métodos contraceptivos que são permitidos para mulheres, mas através da autorização de seus maridos, né? Como o DIU, que precisa da autorização do parceiro para inclusão, precisava, não precisa mais. Essa foi a alteração, ficou bem em destaque na mídia, né? E faz a gente refletir sobre planejamento familiar. O que é planejamento familiar? Planejamento familiar é a estratégia do governo de abordar mulheres para ensiná-las sobre sexualidade básica, né, para que as pessoas tenham gravidezes planejadas. Aí a gente volta para o caso agora da VTube, né? Fica tão em moda, em assunto discutir no Brasil de gravidez não planejada, justamente porque existe pouca disseminação do planejamento familiar. Só porque eu tô namorando eu tenho que fazer um planejamento familiar? Claro que sim, tá? Eu pretendo ter relação sexual com meu parceiro. Planejamento familiar. Planejamento familiar, ele fala sobre proteção sexual de uma possível família e da sua própria individualidade, mas é um assunto pouco tratado na mídia e existem campanhas bem sólidas, mas essas campanhas elas embarram em técnicas antigas, como essa questão do DIU, né, como os métodos de esterilização e assim por diante. Oi, pode falar. É bem diferente. O planejamento familiar é tipo assim, é você ter consultas com uma médica ginecologista, que não é exclusiva só da mulher, ela faz parte do homem e mulher, né? Pouca gente sabe disso, mas a ginecologia ela é o ramo da sexualidade. Então ela vai fazer baterias de exames para ver, por exemplo, muitas crianças antigamente não faziam testes sorológicos, sífilis, HIV. E a criança passa a vida toda com essa doença e não sabe. Mesmo que ela não tenha relação sexual com ninguém, fora com seu parceiro, ela pode ter HIV, sífilis, ela pode ter, a gente chama de papilovírus humano, né, o HPV. E aí ele faz toda essa prevenção, análise sorológica, e ele também vai avaliar os melhores métodos contraceptivos para aquele casal, sabe? Mulheres normalmente têm a vagina um pouco mais interiorizada, vão preferir o diafragma do que a camisinha, porque elas vão sentir muita dor. E basicamente é todo um estudo da sexologia daquele casal, além do possível planejamento de métodos contraceptivos. Boa pergunta. Vamos lá. INSS. Gente, não é notícia nova, né, que a questão da aposentadoria no Brasil está bem complicada. Vamos entender um pouquinho sobre a história do INSS antes de introduzir esse tema. O INSS, ele foi criado com uma política antiférica chamada INAMPES, né? Ele foi criado com uma política de criar um fundo para o Brasil, tá? Então, como seria esse fundo? Vamos pegar agora a população, vamos abrir agora o INSS, a população vai começar a contribuir daqui a 20 anos, as pessoas que sobreviverem vão estar aposentadas. Enquanto isso, esse dinheiro que o Estado estava acumulando ficava para o Estado, para ele investir em obras iniciais, em empréstimos e tal, porque ele pega um dinheiro de agora e esse dinheiro ele vai aumentando com os juros brutos, pensando realmente no Banco Empresa Brasil, né? E aí ele devolve para a população, mas tirando o seu lucro, tá? Então o INSS ele foi feito para dar certo. O problema foi que houve muitos empréstimos e não houve a devolutiva desses empréstimos, tá? O Brasil não emprestou só para países de grande porte, mas emprestou para países de pequeno porte. A Argentina, por exemplo, foi um dos grandes países que coletaram grana do INSS, pediram grana emprestada e nunca pagaram, até porque hoje está numa crise absurda. Entende? Então, assim, o INSS ele tinha tudo para dar certo. Ele foi criado como uma estratégia de guardar renda, mas a longo prazo não foi o que aconteceu, né? A longo prazo aconteceu é que o dinheiro não voltou desses empréstimos, desses investimentos, e as pessoas se aposentaram igual e precisavam desse dinheiro igual, certo? Então, hoje tenta-se várias estratégias para reduzir o custo que o INSS custa, né, mesmo que não tenha a devolutiva desses empréstimos. Além disso, a aposentadoria tem tudo a ver com segurança do trabalho. Precisa se garantir mais segurança do trabalho, mais estratégias de segurança para que a população consiga ter acesso a... Danilo, entrasse agora, vai ficar gravado, o vizinho que tu perdeu. Tenta pegar já de agora e depois eu te mando gravado. Então, essas estratégias de segurança do trabalho, elas servem justamente para evitar aposentadorias antes do tempo, desnecessárias, garantindo a segurança do trabalhador no seu espaço, tá? A gente teve agora em junho a Lei 14.367,
que alterava leis antigas de CLT de 97 e 98, tentando aumentar a cobrança, tá, nos programas de Previdência Social, o PIS e o PASEP. Isso acontece muito porque, como está incluindo aí, é com o objetivo de hoje investir esse dinheiro que está sendo tirado, mais uma vez, pegado de empréstimo do INSS, para investir em etanol, para investir basicamente em álcool, né, que está altíssimo, o álcool está até mais caro do que a gasolina em si. Então, veja, continuamos pegando esse dinheiro emprestado, mesmo sabendo a crise que se encontra o sistema de financiamento público. Além disso, em junho também teve o redirecionamento do PIS/PASEP para indústrias químicas e petroquímicas, ou seja, gasolina. Basicamente, gente, quem está pagando o valor agora da redução da gasolina são os nossos impostos, os impostos dos nossos pais, que vamos ver se vai ter o financiamento adequado, né? Perfeito. Visto esse tema, um tema complexo, eu vou ter que fazer uma aula para vocês bem longuinha sobre INSS. Como eu falei, aqui é só uma abertura geral, uma cobertura geral. Alguns temas a gente vai ter que trabalhar especificamente nas próximas semanas. Mas, sobre agora, diferença de gênero no mercado de trabalho. Como eu falei, eu acho que esse ano está bem evidente esses temas de violência contra a mulher, diferença de gênero, questões de gênero mesmo. E aí a gente teve a lei de maio de 2022, tá? Falando sobre um programa chamado Programa Emprega Mais Mulheres. Esse programa, ele alterou a lei 2008, tornando, haver um benefício financeiro para as empresas que tiverem mais mulheres e jovens dentro da sua carga de pessoas empregadas. É um programa interessante e faz a gente refletir sobre diferença de gênero. Além de que, é a cara do Enem colocar essa lei no primeiro tema de texto motivador, assim, para você não poder falar do governo, sabe? Então a gente vai falar um pouquinho esse ano, vou trazer mais uma vez nessa reta final, diferença de gênero no mercado de trabalho, por que existe essa diferença, de fato existe, quanto ela custa, né? Como é que ela se apresenta na sociedade. DSTs, a gente já viu DSTs esse ano, mas eu vou trazer de novo para vocês. Houve uma alteração, tá? Agora é obrigatório o sigilo para as pessoas que têm HIV, hepatites crônicas, né, hepatite B, hepatite C, ou pessoas com leucemias e tuberculose. Esse direito não era garantido dentro da Constituição, então era comum que essas pessoas tivessem o CID lá escrito, e aí quando fosse entregar um atestado, todo mundo soubesse o seu diagnóstico clínico. E agora é proibido colocar o diagnóstico clínico em qualquer consulta dessas pessoas, tá? Dependência econômica petrolífera. Gente, o que a gente mais viu esse ano foi como o Brasil depende da gasolina, tá? E depender da gasolina, não estou falando um aspecto negativo, não. É positivo não, estou falando um aspecto negativo. Depender da gasolina, a gente está falando sobre depender de um mercado externo, depender de um meio de energia que a gente nem controla, né? A gente não controla, a gente não tem acesso financeiramente a esse método. E na prática, é péssimo, tá? É péssimo, assim. Hoje, toda a indústria mundial está focada em procurar meios de energia sustentável, e o Brasil não, né? A gente tem pouquíssimos carros sustentáveis no Brasil, a gente tem pouquíssimas empresas voltadas, a gente não tem investimento, por exemplo, em postos de carregar eletricamente os carros. Então, assim, a gente vai debater aqui, além da dependência econômica petrolífera, a falta de buscas por meios de energéticos sustentáveis, tá bom? Então, o que houve de alteração? Aí a gente teve mais uma vez, como eu falei para vocês, todo o direcionamento da grana do INSS e relacionados para Previdência Social, tá bom? Novos meios de economia e energia sustentável. A gente teve também, lá em janeiro, a criação do marco legal da microgeração e mini geração distribuída de energia elétrica, além de um programa de energia renovável social. Esse programa aqui, ele ainda está muito no sentido das ideias, tá? De fato, ele ainda não conseguiu trazer propostas muito claras. Mas é uma proposta, é uma tentativa de criar um ponto para criar essas legislações, tá bom? No geral, seria isso. Vamos lá. Tema sobre inserção de deficientes no mercado de trabalho.
Ou capacitismo, que é justamente essa questão de você olhar para uma pessoa e falar que ela não tem capacidades físicas de aceitar ou estar integrada em certos trabalhos. Ou síndrome de Down, em específico. Teve muita lei esse ano voltada com essa temática, tá bom? E aí, trago para vocês essas três aqui, tá? Em março de 2020 desse ano, a gente teve o Dia Nacional da Síndrome de Down. Como eu falei, essa questão de Dia Nacional, campanha de não sei o quê, é muito cara de Enem. Cara de Enem, eu trouxe logo pra gente debater. Além disso, em junho, a gente teve uma lei voltada para garantir direito aos acompanhantes, também prioridade, já que eles estão junto com aquele paciente, tá? Não é só, tipo, o paciente que vai ter atendimento e ele ter prioridade, mas o contrário, se a pessoa está acompanhando uma pessoa que tem uma deficiência, ela também vai ter prioridade, mesmo a consulta sendo para ela, porque ela está com aquela pessoa, porque ela precisa sair mais cedo. Além disso, a gente teve também, no dia 20 de julho, a instituição do Dia Nacional de Conscientização sobre TDAH, uma alteração neurocognitiva que ficou muito em alta esse ano, a gente debateu bastante sobre, e houve a lei aí pra gente debater também sobre capacitismo. Temática 13, gente, eu vou pegar só uma água, um segundo, rapidinho, tá? Peguei o cabo, estiquei o cabo, deixei o cabo aqui. Achou? Não, vou pegar não. Aqui só tá o meu. Peguei ele aqui agora, pô. Peguei. Deixa eu ver. Deixa eu falar não, deixa eu falar não. Não, eu preciso voltar pra aula. Oxi, mas vai ficar o telefone descarregar. Tô achando não, tava aqui em cima. Isso aqui não, mano. É isso aí mesmo. Bota aí pra mim. Pronto, deixa eu ver. Vamos lá. Pronto, tema 13. Tema 13 é sobre a importância do acesso à casa própria. No geral, a gente já sabe sobre a importância, né, da terra própria no Brasil. A gente viu agora, acabou de ver a aula de legislação. Viu que o Brasil coloca, né, como parte da sua Constituição, essa garantia da casa, da terra ao indivíduo, mas na prática isso não acontece. Tivemos agora em março de 2022 um recálculo da taxa de fiscalização dos mercados e títulos imobiliários, reduzindo, tá, para compras externas. Interessante. Violência institucional. A gente agora houve a criação de uma violência chamada violência institucional. É quando, por parte de, normalmente, vítimas, pessoas que são... que estão olhando, tentando... Como é que eu posso incluir isso na palavra? Seria... Tá, não tô vendo a palavra. Calma. Violência institucional é quando o governo pratica uma violência com você. Normalmente, quando você é uma testemunha, lembrei, testemunha, no último caso. Né? Aquela questão da abordagem do advogado, que é bem datada em filmes, aquilo ali é considerado hoje uma violência, que a gente chama de violência institucional, tá? Então, é uma novidade, também eu achei curioso. E aí, quis trazer pra vocês. Vai ser um tema de redação exclusivo, vou falar pra vocês o que seria mais ou menos, como surgiu, se existem em outros países, pra gente ver com um pouco mais de qualidade, tá bom? O que mais? Vamos descer um pouquinho aqui. Alienação parental, vocês já conhecem a lei de alienação parental, né? A gente até viu esse ano, teve alteração na lei de alienação parental. A alienação parental é um conceito basicamente no qual, né, um pai ou uma mãe tenta colocar filhos contra si por questões pessoais, normalmente financeiras, emocionais, né? E a gente teve uma alteração, tá? Um aumento, na verdade, nessa pena. Em maio de 2022, houve a modificação dessa lei, lá do ECA, estabelecendo procedimentos adicionais para suspender o poder dessa pessoa. Então, essa pessoa pode ter não mais acesso aos seus filhos, tá? Em relação à automedicação, também teve alteração de lei da automedicação. A gente já falou sobre esse tema também, era um tema que eu estava avaliando como possível. E em maio desse ano, a gente liberou a bula digital de medicamentos, o que é uma tentativa de combater a automedicação, né? Porque muitas pessoas que compram a medicação não têm acesso, mas elas pesquisam na internet sobre seus tratamentos. Se elas conseguirem achar na internet a bula também, elas vão, em tese,
saber mais sobre os efeitos colaterais. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca a bula apenas digital, as pessoas que não têm acesso à internet, como idosinhos, vão estar mais propensos à automedicação, porque eles não vão saber os efeitos colaterais tradicionais que tem ali na bula da medicação, né? Então, tem vieses positivos e vieses negativos. Tema 17, valorização do trabalho docente. Gente, acho que na pandemia ficou muito claro sobre como o ressarcimento financeiro em relação ao trabalho do professor é muito inferior ao trabalho que causa causa, tá? Isso fez muita reflexão durante pós-pandemia, né? É tema de vários debates, de vários congressos. Hoje, não só a remuneração financeira do docente, mas a sua própria formação, tá? E sobre como há o ressarcimento financeiro mesmo, tá bom? Então, a gente teve uma lei bem interessante. Agora, em abril de 2022, houve um redirecionamento extraordinário para os estados. Os estados estão devendo muito para a federação e por isso não estavam conseguindo pagar. Mas houve esse redirecionamento justamente para melhorar o cálculo anual por aluno. Passar mais dinheiro para as escolas que têm mais alunos mesmo, né? Que isso era pouco praticado. Agora, não é só pela quantidade de pessoas que tem na escola. Desculpa. Antigamente era só pela quantidade de pessoas que tem no estado. Então, assim, digamos que Recife tem tantas pessoas, então o valor é tal. Não, agora é a quantidade de alunos que tem naquela escola, valorizando o trabalho de cada escola, de cada docente. E aquele local vai receber mais direcionamento financeiro para ter mais propostas, para ter mais trabalhos. Bem interessante, tá? Vamos ver esse tema esse ano. Também houve uma tentativa de dar mais direcionamento financeiro aos profissionais que são mais dedicados, tá? Que têm mais resultados. Importância da leitura. Em julho desse ano, nós tivemos uma alteração da Lei de Diretrizes na Base Nacional Comum Curricular para definir a educação básica como prioridade e definir que ela deve já formar um leitor e estimular a leitura. Então, agora na educação básica vai haver direcionamento financeiro para essas propostas. 19, parto humanizado. Isso aqui a gente vai ter que debater bem extensamente, porque é um tema bem cascudo, né? Mas, no geral, gente, o parto humanizado foi agora assegurado à mulher gestante, tá? Durante todo o trabalho de parto e no trabalho de puerpério e no pré. Agora é garantido pela Constituição, que não era garantido, tá? Era uma prática feita ali no ramo da informalidade. E a gente vai ter que debater sobre esse tema. Para finalizar o nosso último tema, que eu também vi com vocês esse ano, mas a gente precisa reforçar, é o processo de adoção no Brasil. Agora, cara de Enem. Isso aqui, cara de Enem mesmo. Semana Nacional da Adoção. Cara de Enem, tá? Trazer esses dados pra gente. Tem lei do mesmo ano, temática bem recorrente, né? Bem importante. Então, assim, gente, o que não falta esse ano é tema com cara de redação. Por isso eu trouxe esses 20 temas. Vocês da oficina de redação vão ter direito aos debates de todos os temas, tá? Vai estar incluído. Vai ser sempre no horário das 10 às 11 e 11 às 12. A gente vai debater 2 temas por semana até a nossa data final. E alguns temas já estão gravados, eu já vou mandar para vocês de hoje, tá bom? Como eu falei sobre as alterações, o Danilo chegou um pouquinho depois. Mas voltando, a aula vai ficar agora online, né? Vai haver a redução para o valor de R$30. Vocês vão ter mais 2 cursos inclusos, tá? Eu vou lançar esse curso de temas que vocês vão estar inclusos naturalmente. E vai ter outro curso, que vai ser o curso de área de conhecimento para todas as gerações. Vocês também vão estar inclusos sem pagar nada. Quem ainda não pagou lá no GEM, o financeiro, pode falar comigo e pagar para mim mesma, tá? Vai ficar basicamente por mim o pagamento. E quem tiver tema de redação para corrigir, eu vou notificar lá no grupo um horário específico para cada pessoa entrar no Meet e a gente corrigir. Feito hoje, tá bom? Finalizo a aula por aqui. Eu vou mandar agora outro Meet para caso alguém tenha alguma redação a ser corrigida. Esse mês paga pra mim, tá, Dan? Já paga pra mim e já paga reduzido. Paga os R$30 porque já foi todo mês online. Beleza? Vou mandar lá no grupo pra ti. Mas é CPF, tá? E aí fica mais prático a nossa vida. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Alguma dúvida? Vocês têm redação pra corrigir hoje?
Mandei lá no privado pra ti. Luiz tem. Pronto, Luiz. Manda pra mim a foto agora, Luiz. E a gente faz. Dan, tenta produzir essa semana, tá? De qualquer maneira, semana que vem eu me reúno com o que você conseguir produzir, tá, Dan? O que conseguir produzir, a gente produz. Ah, e as aulas vão ficar toda semana, tá bom? É isso, gente. Beijão. Se cuidem. Tchau, tchau. Bom dia.